Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou trazer algumas outras características de alguns sóis, né? E vou falar um pouquinho sobre os sóis em fogo, né? Então, só lembrando, o Sol é este grande astro, essa grande estrela que está no centro da nossa Via Láctea e ele se movimenta pelas constelações durante o ano, né? Num movimento diferente de, por exemplo, da Lua, que passa mais rapidamente por cada uma das constelações, mas ainda assim passa pelas constelações, né? Lembrando que a posição do nosso Sol no nosso mapa indica a parte da nossa individualidade, né? O nosso estilo inconfundível, né? O nosso impulso para alcançar os nossos objetivos na vida. O Sol é aquilo que nos dá a luz, né? Nos dá a nutrição, nos norteia na vida. Então, é uma boa ideia a gente trabalhar os aspectos positivos do nosso mapa natal, né? Ou seja, se você, por um exemplo, estamos na época de Sol em Virgem, se você tem Sol em Virgem, é bom que você trabalhe essas suas questões de disciplina, organização, enfim, vou comentar mais sobre isso nos sóis em terra. Vamos focar aqui nos sóis em fogo. Então, tem algumas características do que a gente precisa prestar atenção dos signos, né? Uma delas é a qualidade, né? Que é a interação do signo com o mundo exterior. Então, você tem a qualidade de cardinal, de fixo e de mutável. Então, os signos cardinais são aqueles que são empreendedores, né? São extrovertidos, eles são iniciadores. Coincidentemente, os cardinais são aqueles que iniciam as estações. Olha que interessante. Então, aqui no hemisfério sul, quando o Sol está em Áries, a gente tem o outono e lá no hemisfério norte a primavera, por um exemplo, né? Então, isso aí que é importante, né, a gente lembrar. Quando o signo é fixo, é um signo que é resistente à mudança, né? Ele é perfeccionista e perfecciona as coisas, ou seja, ele aprimora as coisas. E são também finalizadores, né? Eles terminam aquilo que precisa ser terminado. O signo de fogo que é fixo é Leão, por um exemplo, né? E os signos mutáveis são aqueles que são flexíveis, versáteis e adaptáveis, né? Eles têm uma capacidade de se ajustar a diferentes circunstâncias. O signo de fogo que é assim é Sagitário, né? Então existem características específicas que eu vou chegar lá ainda, mas essas qualidades são importantes a gente perceber, porque, lembrando, é como o signo interage com o mundo, certo? Outra coisa que a gente precisa prestar atenção são as polaridades que existem entre os signos, né? Então, cada signo está em um polo e existe seu polo oposto. Muitas pessoas veem isso como o oposto complementar, por assim dizer. E por que é o oposto complementar? Porque aqui está o extremo e aqui está o outro. Então, a gente pode transitar entre essas polaridades, né? De ir de uma polaridade para outra, né? Preto, branco e 50 tons de cinza, não é mesmo? E aí, o que nós temos aqui nos signos de fogo especificamente, né? Nós temos Áries, que fala muito sobre o eu, né? Sobre a pessoa ir com seus impulsos para as coisas, né? E Libra, que é o oposto, né? Que é o polo oposto, fala sobre parceria, sobre o nós, né? Então, é legal a pessoa que tem Sol em Áries, né, trabalhar a sua noção de comunidade também, não só ir atrás dos seus próprios objetivos, né. Já Leão é aquele signo que está no polo do prazer pessoal e da criatividade, aquela pessoa que brilha, se coloca no mundo, né, a personalidade ali 100% completa. E Aquário, que é o seu oposto, né, o seu polo oposto, fala sobre esperanças e ideias em ampla escala, ou seja, pela comunidade. Então, enquanto Leão coloca a sua própria personalidade para brilhar, Aquário busca colocar a comunidade para estar no foco, por assim dizer. Então, é interessante para as pessoas com Sol em Leão trabalhar estou ali pela comunidade, né? Tentar trazer isso para a vida.
Sagitário está no polo da filosofia, do pensamento elevado, da expressão de uma forma mais ampla, né? Então tudo aquilo que está aqui, ó, tá no longe, no distante, aqueles pensamentos mais profundos e filosofais, assim, filosóficos, né? Já Gêmeos está no polo da autoexpressão, então expressar o eu, expressar aquilo que eu tenho dentro de mim. Então é interessante para o Sol em Sagitário, pessoa que tem Sol em Sagitário, buscar expressar o que tem dentro de si, né? E não só essas ideias pouco palpáveis e tudo mais, algo mais aqui, né? Algo mais perto, né? Outra coisa, né? A gente tem as qualidades de triplicidade, ou seja, como eles lidam com as coisas, né? Então, os signos de fogo são mais ativos e entusiasmados, né? É triplicidade porque a gente separa 3 signos em um elemento, né? Então, a triplicidade desses signos é fogo, como eu comentei com vocês. Esses signos de fogo, né, também são direcionados para fora e fortes através da ação, né? Lembrando que assim, né, os signos, eles são importantes, a gente precisa saber as potencialidades deles, mas cada um desses signos ensina pra gente alguma coisa. Então, até no livro que eu tô lendo, né, que eu comentei com vocês, vou colocar o nome dele aqui de novo, que cada signo astrológico é um livro de sabedoria em miniatura, né? E aí ela completa dizendo que todos colocados juntos dão um quadro dos seres humanos, os nossos corpos, mentes e emoções, e todo o mundo em que a gente vive. Então, se cada signo é um livro, a gente vai falar sobre cada livro um pouquinho, e juntando tudo dessa grande enciclopédia que a gente pode achar várias potencialidades e coisas para serem desenvolvidas, né? Outra coisa que eu queria falar com vocês, vou usar minha colinha aqui porque é bastante coisa, inclusive. Áries, né, ela coloca como eu sou ou estou, e ela também coloca Leão como eu vou ou eu desejo. Eu vejo muito como contrário. Por quê? Porque Áries é regido pelo planeta Marte. E Marte fala sobre como a gente busca as coisas, como a gente quer as coisas, né? Então, uma das frases comuns, assim, de você perceber arianos é eu vejo, eu quero, eu vou atrás, né? Eu vou lá pegar. Então, é esse ir atrás das coisas. Enquanto que Leão é regido pelo Sol, que é essa grande estrela que nos nutre, que é exuberante, que traz essa luz na nossa vida. Então, a pessoa que é uma vitrine em pessoa, né? Não no sentido ruim, no sentido de, nossa, brilha, é exuberante, né? Exuberância é uma palavra de Leão. Então eu vejo como o contrário, eu vejo que Áries está mais associado ao eu vou, eu desejo, e Leão está mais ligado ao eu sou, eu estou, eu brilho ali, né? O símbolo de Áries, né? Vou falar sobre o símbolo. O símbolo de Áries representa os chifres, né? E aí o nariz do carneiro. Ele também fala sobre a sobrancelha e o nariz humanos, porque fala da cabeça. Áries rege a cabeça, né? Por isso que as pessoas falam que Áries fica dando cabeçada, porque vai atrás das coisas, né? E aí também ele significa 2 meias luas juntas por uma linha reta, né? Que indica o idealismo ligado à autoridade e à liderança. E se você pensar nas luas, né? A lua é o quê? Ela traz aquilo que a gente tem de passado, de sentimentos. Então, signos de fogo, né? De modo geral, são muito ardentes e desejam muito as coisas. E Áries não seria diferente, né? E ele quer liderar. No fundo, ele quer liderar, mas ele tem um impulso também criativo de fazer as coisas, né? Então, ele vai passando, né, nas questões e tudo mais. Às vezes desiste fácil daquilo que tá buscando, mas é uma questão a ser trabalhada, né? E Leão, né? O símbolo de Leão, ele representa 2 metades do coração humano, né? É a parte que Leão rege. Leão também rege as costas e a espinha em específico, né? A espinha, a medula aqui, né? Eu esqueci o nome dessa parte do corpo, gente. Aí, o símbolo também é grego, é um símbolo grego para a primeira letra de Leão, né? E ele também representa 2 círculos incompletos do Sol, juntos por uma lua crescente, simbolizando o poder que vem do intelecto e das emoções, né?
Então, leão é aquele símbolo que sente a necessidade, sente tudo muito intensamente, né? Todas as coisas são muito dramáticas, muito intensas. Mas aí ele pensa no que precisa ser feito e faz aquilo que é necessário, mesmo que aquilo que ele esteja fazendo ou querendo fazer não seja exatamente o que a outra pessoa quer, né? Ou que a outra pessoa acha que é o certo. Ele faz o que ele pensa que é o correto, que ele sente que é o correto, né? O sentir do coração. Já Sagitário, o símbolo deles quer dizer liberdade, né? A flecha apontada do arqueiro. Também é a imagem da perna humana, né? Da coxa até o joelho, que são as partes que Sagitário rege. É a linha de sabedoria, né? Essa linhazinha. Alinhada para longe, né? De problemas e questões terrenas, apontando para ideais mais altos. Então, Sagitário tem essa coisa de expandir, olhar as possibilidades, aquilo que pode ser. Às vezes, por isso, pode perder a noção do que já existe, né? Do que pode ser trabalhado aqui e agora, né? E juntando esses três, o que você tem? Você tem Áries, que rege a cabeça, você tem Leão, que rege o coração, né? E as costas, ou seja, a estrutura. E você tem Sagitário, que rege as pernas. Então, é exatamente uma expressão dos signos de fogo, aqueles que vão e fazem, né? Sente, pensa e faz, e executa, né? Então, é muito interessante esses três signos, porque realmente o elemento fogo, né, associado a esses três, é aquele que transforma, aquele que age, aquele que dá um impulso de ida, né? A expansão para fora, o colocar no mundo, o colocar para fazer, a transformação de tudo que a gente tem. Então é bastante interessante esses três sóis aqui, né? Com esses símbolos associados a esses órgãos, a essas partes do corpo que a gente tem, né? Então isso é um pouquinho desses signos de fogo, lógico que tem muita coisa a mais para falar, né? Caso eu fosse falar, mas eu espero que vocês tenham gostado e assim, nem todos nós temos o sol em fogo, né? Mas nós todos passamos por períodos em que o sol está nesse fogo, né? Então, quando muda para o outono, nós temos Áries, né? Agosto, né? Um pouquinho de julho e agosto, nós temos Leão, né? E mais lá para o fim do ano, entre dezembro e novembro, nós temos Sagitário. Então, nesses períodos, assim, né, se você estiver com uma energia um pouco estagnada, tenta pedir ajuda desses sóis para você se movimentar, né? Lembrando que a vida é feita de ciclos, então a gente tem ciclos de parada, ciclos de fazer, né? Então, talvez seguir as energias, né, do momento seja um exercício interessante para a gente aprender a fluir com o universo, né? A estar num ritmo de vida coerente com aquilo que está acontecendo ao nosso redor, certo? Então é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês hoje e até a próxima. Beijo!